Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos Vinícius e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as frações próprias e impróprias. Vamos aprender? Vem comigo. Então, olha só, pessoal, a primeira coisa, nós vamos falar sobre as frações próprias. O que são frações próprias, pessoal? Frações próprias são aquelas frações que vão representar a parte de um inteiro. Ou seja, quando o seu numerador aqui for menor do que o seu denominador, isso representa uma fração própria. Por quê? Porque ela vai representar justamente as partes de um inteiro. Olha esse exemplo aqui, ó. O denominador é 8, então o que eu fiz? Dividir todo o meu inteiro em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Como eu pintei somente 5, o meu numerador é 5 porque eu só pintei essas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, como o numerador é menor do que o denominador, ela recebe o nome de frações próprias. Olha esse outro exemplo aqui da mesma forma. 1/4, numerador menor do que o denominador. Então, ela é uma fração própria. Por quê? Porque essa fração está representando somente o quê? Uma parte num total de 4. Olha a representação dela aqui, olha só. Né? Peguei o inteiro, dividi em 4 partes iguais ao denominador e pintei somente uma. Por isso que o meu numerador é 1. Eu também tenho as minhas frações, chamadas de frações impróprias, quando essa fração ela representa mais do que um inteiro. O que quer dizer isso? Bom, as frações impróprias são sempre aquelas frações quando o numerador é maior do que o denominador. Nesse caso, isso acontece por quê? Porque eu não tenho mais somente a parte de um inteiro. Significa que eu usei alguns inteiros mais a parte de um outro inteiro. Tudo bem? Ah, professor, e essa aqui que o numerador é igual ao denominador? Isso é um caso especial de fração imprópria, que é o que nós chamamos de fração aparente. Tá? Essa fração aparente é porque ela representa o inteiro. Olha só o desenhozinho que eu vou fazer. Bom, peguei aqui um inteiro, tá? Dividi em quantas partes? Ó, em 6. 1, 2, 3, 4, 5. Então, dividi em 6 partes iguais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. Utilizei quantos? As 6. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu não usei todas as partes que eu dividi, então isso significa que eu tenho um inteiro. Tudo bem? E ela recebe o nome de fração aparente. Agora vamos ver como que seria essa representação, porque você deve estar pensando, professor, como assim? Se eu pego o inteiro e divido em 3 partes iguais, como que eu vou consumir 7? Aí é que nós vamos entender o que é uma fração imprópria. Observe aqui, ó. Se o meu denominador é 3, eu vou pegar e vou fazer um inteiro e vou dividir em 3 partes iguais, ó, em 3 partes. Só que observe, eu não tenho que consumir 7, então desses 3 aqui eu usei todos os meus 3. Porque eu tenho que, olha, utilizar quantos? 7 partes. Então vou fazer mais um inteiro, vou dividir em 3 partes novamente, olha só. Dividir em 3 partes, correto? Vou utilizar 7. Se eu já utilizei 3, aqui eu vou usar mais 3, que aí eu já utilizei 6 no total. Falta usar uma, não falta? Então, o que eu faço? Faço mais um inteiro aqui, tudo bem? Divido em 3 partes. Porque lembra, pessoal, eu só posso fazer o inteiro e só posso dividir em 3 partes, porque o meu denominador é 3. Quantas que eu utilizei? Já utilizei 3 aqui, 3 aqui. Então, aqui eu vou utilizar quantos? Somente um. Por quê? Usei 3, com mais 3, 6, com mais 1, 7. Então, o que acontece? Essa primeira aqui eu usei um inteiro, não usei? Por quê? Dividi em 3 partes iguais e usei as 3. Nessa segunda, eu também utilizei o inteiro, por quê? Porque eu dividi em 3 partes iguais e usei as 3.
Nessa outra, você percebe que eu só usei uma parte. Como que é essa fração? Denominador 3, porque divide em 3 partes. Se eu usei só uma aqui, ó, eu vou colocar o número 1 aqui em cima. Tudo bem? O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que a fração 7/3, ela é quem? Usei um inteiro, 2 inteiros completos, mais o quê? Mais uma parte de um inteiro, ou seja, mais um terço. Essa fração aqui, ó, 2 inteiros e 1/3, ela é equivalente a essa fração aqui. Ou seja, elas têm o mesmo valor, só que representado de formas diferentes. É o que nós chamamos de uma fração equivalente, tudo bem? E essa fração ela também recebe o nome. Ela chama-se uma fração o quê? Mista. Por que nós chamamos de fração mista? Porque eu tenho uma junção de inteiros e partes de um inteiro. Tem um inteiro e uma fração, por isso que ela é chamada de fração mista. Olha esse outro exemplo aqui, ó, 5/4. Vamos fazer o mesmo processo? Vou pegar um inteiro aqui e vou dividi-lo em quantas partes? Ó, em 4. Pronto, dividi em 4 partes. Quantas partes eu vou utilizar aqui, pessoal? As 4. 2, 3, 4. Então, se eu dividir em 4 partes e utilizar as 4, essa daqui ela é um inteiro. Perfeito? Só que, se eu usei 4 e falta usar, eu preciso usar 5, falta usar 1, não é? Então, vou desenhar o mesmo inteiro, tá? Vou dividi-lo também em 4 partes, porque é o número do meu denominador. Só que agora, se eu usei 4 aqui para 5, falta eu usar quantas partes, turma? Somente uma. Então, vamos fazer a fração somente dessa aqui, ó. Quem é o meu denominador? 1, 2, 3, 4. Quem é o meu numerador? Somente a parte que eu pintei, o número 1. Então, quem é essa minha fração? Um inteiro, tá? Que é esse 1 aqui, e 1/4. Essa fração ela é equivalente a essa fração 5/4, ela tem o mesmo valor, tudo bem? E ela também recebe o nome de fração mista. Então, o que é a fração mista, pessoal? É quando você tem na fração a representação de um inteiro e uma fração. Ok? Bom, por hoje é só, pessoal. Obrigado pela companhia e até o próximo. Tchau.